Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está muito bom. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria a doutora Júlia Campos dos Reis Galvão. Que nome importante, nome nobre, doutora. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bom? E com vocês? Ótimo. A doutora é dermatologista e a gente vai falar, como eu disse na abertura, né? A gente vai falar de uma condição de pele, uma condição genética que atinge aproximadamente 21 mil brasileiros, mas que está envolta há muitas dúvidas, preconceitos também. A gente vai falar sobre o albinismo. E a doutora já tem o desafio de começar aqui explicando o que é essa condição. É uma condição genética, por que ela aparece, e em que momento ela é mais predominante. Tem lugares que ela é mais predominante, né, doutora? Então, assim, o albinismo, como você já disse, é uma doença genética rara, em que há mutação em alguns genes responsáveis pela produção de melanina. A melanina é o pigmento da nossa pele, é uma proteína que fornece pigmento para os nossos cabelos, para a nossa pele, para os nossos olhos. E uma mutação em algum dos genes responsáveis pela formação desse pigmento, aí vai depender, porque tem vários tipos de albinismo, cada um é mutação num gene diferente, vai ser responsável pela ausência ou pela diminuição no número de melanina. Tá. A gente fez um programa aqui, aliás, a gente já discutiu algumas vezes aqui, doutora Júlia, sobre o cabelo branco. Tem muitas dúvidas com relação ao cabelo branco. A condição do albinismo é como se é a mesma que o cabelo branco, assim, ele não tem o pigmento, o cabelo fica sem o pigmento, e a pele também sem o pigmento viraria essa pele do albino? Exatamente. A diminuição da melanina ou a ausência da melanina faz com que a pele e o cabelo, os cílios, a sobrancelha fiquem brancos. Só que tem alguns tipos de albinismo, porque tem um que você tem ausência total de melanina, que é o albinismo oculocutâneo tipo 1A. Você tem ausência total de melanina. E os outros tipos de albinismo, você pode ter um pouco de melanina. Então, a gente até fala, albinismo amarelo, albinismo marrom, em que é até difícil, em alguns casos, você diagnosticar. Porque o paciente tem mesmo um cabelo mais amarronzado, um olho marrom claro, uma pele mais amarelada. Então, nem sempre é aquele estereótipo do paciente branquinho com tudo branquinho. Esse é um tipo de albinismo. Sim. Agora, existe também algo ligado a uma região, por exemplo, nós temos lá no Maranhão, uma região que tem muitas pessoas, né? Tem até, enquanto eu estava estudando, assim, eu vi que tem um site, assim, de uma comunidade na Bahia que tem também um apoio às pessoas com albinismo. Tem algumas regiões em que a incidência é maior. A gente, até o momento, mundialmente, a gente não tem tantos números certos da prevalência do albinismo no mundo, nem no Brasil, mas estipula-se que no Nordeste o número de pessoas albinas seja maior. Talvez até pelos pacientes que vieram, né? Pela herança que a gente tem de pessoas que vieram da África, né? Porque a incidência de albinismo é maior no continente africano. Interessante, eu ia te perguntar isso. A relação de pessoas com pele originalmente pele negra. É mais comum. Aí totalmente sem melanina, vira uma pele completamente desprovida de pigmentação. De pigmento, e é o que gera, em algumas vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, o preconceito, o isolamento social. Porque, às vezes, a pessoa é de uma família em que o fototipo é mais alto, né? Em que tem maior número de pessoas negras e nasce uma pessoa sem pigmento nenhum. Aí, infelizmente, a falta de conhecimento e, às vezes, até na África mesmo, culturalmente, tem aquela ideia mística, assim, do albinismo, ser alguma coisa dos deuses, entendeu? Então, de sacrifício. Exatamente. Então, tem muita coisa para quebrar nisso ainda. Porque tem sim, porque o que nós estamos falando claramente assim, uma comunidade com pessoas ali com uma pele predominantemente negra, de repente nasce um menino completamente, assim, na observação popular, um lourinho. Um lourinho, então branquinho. É um caso de traição. Exatamente. Quando a gente vê isso às vezes, sabe? Porque não é todo mundo que tem acesso à saúde, à informação. Deveria ser, mas não é a nossa realidade. Então, às vezes, um pai que não tem tanta orientação vê nascendo um filho desprovido de pigmentação,
Pensa nisso também, olho é nesse claro preconceito. também? O olho é claro também. O olho varia a cor. Pode ter o olho verde, azulado, marrom claro ou até avermelhado. Por causa da ausência de pigmento, você consegue ver por reflexão aqueles vasos da retina. Então o olho fica meio avermelhado em alguns casos, Luiz né? Gonzaga tem um forró, assim, justamente o que a doutora está dizendo, chama Galeguinho do Olho Azul, que conta exatamente um galeguinho do olho azul que nasceu numa família de pais completamente diferentes e que deu uma confusão, mas aí foram entender, eu acho que na música não explica que é a questão, mas é exatamente o caso do que a gente está dizendo, né? Tem que ter mais acesso à informação, pois né? é o que a gente, de certa forma, está fazendo aqui. Muita confusão também com relação ao vitiligo. Albinismo e vitiligo. Tem relação? Não, ambos são ausência de pigmento, mas por formas totalmente diferentes. Então, assim, são dermatoses, doenças completamente diferentes. O vitiligo é muito mais comum que o albinismo, né? É muito mais bem estudado. É uma doença que acomete até 1% da população. Você tem despigmentação de partes da sua pele, então a gente tem vários tipos de vitiligo. Você nasce com vitiligo? Raro. É raro você ter um vitiligo congênito. Geralmente você manifesta a despigmentação ao longo dos anos, sabe? Então, e o albinismo não. O albinismo é até engraçado, porque a gente tem 8 tipos de albinismo. Geralmente todos nascem mais ou menos parecido. Com o passar, então é uma doença congênita, você já nasce desprovido de pigmentação. E ela pode aparecer, como a gente está vendo aí, por causa até com relação a preconceitos, ela pode aparecer do nada. De repente, uma mãe que tem 2 filhos sem o albinismo, o terceiro pode ser albino. Pode ser, porque a mãe, às vezes, não precisa ser albina, mas ela carrega o gene. É uma doença autossômica recessiva que a gente fala. Então, a criança que nasce albina, ela pega o gene do pai e da mãe. Então, pode assim, acontecer. É um casamento que juntou as duas circunstâncias lá atrás, na carga genética do pai, tem alguma coisinha, e da mãe também. Por isso que a consanguinidade pode ser um fator de risco. Tem tribos indígenas em que tem um alto índice de albinismo. No Maranhão, essa que a gente falou. Da tribo, né? Eu não sei se são indígenas, mas é uma comunidade... na América Central. É uma comunidade que vive lá no Maranhão, perto de Alcântara, e assim, que necessita de cuidados. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Denise Steiner, uma querida amiga, já esteve lá fazendo trabalhos, porque é um ponto de atenção para todos os dermatologistas, né? A gente vai falar sobre isso. Imagina uma pele sem pigmentação, como é que ela está exposta, né? E principalmente lá no Maranhão, né? Pois é, tem um sol para cada um. Mas vamos continuar naquilo que a gente estava dizendo. Aí a pessoa nasce, né? Ela tem essa carga genética, diferente do vitiligo. Isso, ela tem uma mutação num genezinho específico lá que vai alterar a produção de melanina. Então, se às vezes a mãe carrega esse gene recessivo e o pai também, o filho tem chance de nascer. Por isso que é tão importante a genética, né? Nesses casos, o aconselhamento genético, o estudo genético, né? Para ver o risco que você tem de ter um filho albino, etc. Para ver qual mutação em qual gene que você tem, qual albinismo que você pode ter, que seu filho pode ter. Mas o que pode ser feito? As duas pessoas se amam, estão ali, vão descobrir, e aí? Então, aí assim, você faz o aconselhamento genético e vê a chance que você tem de ter um filho albino. A partir do momento que a criança nasce albina, né, você não vai deixar de ter um filho e tal. Aí é bom você saber qual mutação de gene que é para ver se vai caminhar para alguma forma, para você já ter um diagnóstico precoce e já encaminhar para oftalmologista, para dermatologista, para já fazer prevenção. Porque assim, igual o senhor falou, albinismo não tem cura. Senhor? Por favor, doutora. Igual você falou, albinismo não tem cura. Mas a principal palavra de albinismo, então, é prevenção. Então, um aconselhamento, tanto para o paciente quanto da família, da comunidade, sobre a prevenção do câncer de pele, de alterações oftalmológicas, é essencial. Tá, agora, uma pessoa que tem o gene do albinismo, não necessariamente precisa ter alguém na família, o avô, o tetravô, o bisavô, que foi albino. Não necessariamente. Não necessariamente, você só pode ser carreador de uma mutação. Mas esse é um assunto interessante para um geneticista, etc. Mas
Que tem que ter a mutação, tem. Sim, porque às vezes ele tem nessa linhagem aí todo mundo que teve, né? Mas ninguém se manifestou e vai se manifestar justamente ali com ele, que casou justamente com uma pessoa que também tenha. Que interessante, hein? Exatamente. Aí já é destino demais, Aí né? Porque aí tem um cuidado muito grande. É possível saber, antes até do bebê nascer, a condição de albino dele? Pode ser, assim, primeiro se explica a possibilidade, falou, tem essa possibilidade. Aí se os pais fazem um aconselhamento genético, assim, eles vão no geneticista investigar qual mutação, de qual gene que eles têm, dá para ver a chance deles virem a ter uma criança com albinismo. Tá. Aí você mais ou menos pesa essa chance, entendeu? Tá bom. Aí vamos para os cuidados, né? Vamos. Protetor solar para a vida inteira. Vida inteira. Roupa com muita proteção, né? Exatamente. Como eu falei, no albinismo, você tem uma ausência completa ou uma diminuição de melanina. Melanina é o pigmento que protege nosso DNA. Então, ela nos protege contra a radiação ultravioleta. Pensa um paciente que está desprovido ou tem pouca melanina. A chance dele vir a ter um câncer de pele é muito maior do que uma pessoa que tem o número, a quantidade de melanina normal. Que já é um protetor solar que a pele tem, né? Exatamente. Quem tem, por isso que as pessoas com fototipo mais alto, as pessoas mais negras, elas têm menos chance de ter câncer de pele. Então, o paciente albino, ele tem maior chance de ter câncer de pele, não melanoma. Então, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, ceratose actínica. São muitas feridas. Feridas, ele tem maior risco de ter queimadura, risco de envelhecimento precoce. Então, são todos os danos que a radiação vai causar no paciente desprovido ou com pouca quantidade de melanina. Com relação à visão, também essa desproteção acontece, né? Acontece. Então, é importante um acompanhamento regular, tanto com o dermatologista quanto com o oftalmologista. E, inclusive, assim, o que acarreta? O paciente, se ele acompanha direitinho, ele se protege, ele faz um acompanhamento regular, ele vai ter uma vida normal, saudável, bem. Agora, se ele não se cuida, se ele não se protege, se ele não tem o conhecimento de que precisa ter um acompanhamento regular, aí vai aumentar a mortalidade, a morbimortalidade. Então, assim, ir no oftalmologista desde criança e cedo, vai fazer até o paciente ele se sair bem na escola, ter uma relação intelectual, interpessoal melhor, não se isolar. Sim, porque a condição toda ele tem para isso, né? O único problema aí é só da pele, da falta da melanina na pele e da proteção nos olhos ali, né? O resto tá tudo certo, né? A anatomia ocular, ela altera um pouco também, mas tudo por causa de produção de melanina. Então, assim, os dois danos mais importantes é cutâneo e ocular. Então, assim, tendo um acompanhamento bonitinho, que infelizmente não é o que a gente vê no Brasil todo, né? Porque tem muito paciente que mora no interior, você vê, interior do Maranhão, tem tribo indígena. Então, assim, se todos tivessem esse acesso e oportunidade de ter acesso ao protetor solar também. Que é caríssimo, né? Protetor solar no Brasil é muito caro. Devia ser disponibilizado, assim, para essas condições, né? Em que ele é essencial para a saúde. Sim. Agora, quando a gente fala da necessidade do protetor solar, até em dias nublados, quando a gente fala que a luz do computador, a luz que está aqui no estúdio, por exemplo, também afeta a pele, para o albino isso também acaba sendo mais potencializado, todos esses danos? Sim, na verdade, a luz do sol, seja a radiação ultravioleta, seja o infravermelho, ela causa maiores danos para o albino. Essa luz não, até o momento não existe evidência científica de que mostre que a luz da lâmpada artificial possa causar dano. Existem estudos, mas até o momento não existe essa evidência. Pois é, não. Também não. Até o momento não tem evidência científica forte que comprove que ela possa te causar danos. De câncer de pele de jeito nenhum, mas danos de manchas, melasma, essas coisas. Então, mas o sol, para um paciente albino, vai causar
danos, não só de câncer de pele, mas de mancha, pintas, né, aquela melasma, Sim. lentigos, todos os tipos de manchas provenientes da radiação. O cabelo também necessita de cuidados? O cabelo vai ser sempre branco, como o branco normal, assim? Vai. O branco que é o despigmentado mesmo, né? Vai, aí esse Sim. tá tranquilo. Feridas de pele, tem mais dificuldade de cicatrizar também? Não é que tem mais dificuldade de cicatrizar, mas o paciente albino ele tem mais tendência a se queimar, então a ter mais ferida. Mas pela deficiência de melanina, não. Mas porque ele tem mais tendência a ter ferida. Seja por câncer de pele, seja por queimadura por causa do sol. Sim, sim. Então, E a absorção de nutrientes que são feitos através do sol para fortalecer unhas, por exemplo, os a ossos? grande coisa é essa, a deficiência de vitamina D, que a maioria dos pacientes albinos tem. Então, como ele tem que se prevenir do sol, ele não pode se expor ao sol, e o sol é uma grande fonte de vitamina D, não que eu esteja estimulando as pessoas a tomarem sol para sintetizar vitamina D. Mesmo porque a senhora é uma Não dermatologista. pode, assim, tudo tem que ter bom senso. E em relação à vitamina D, sol é uma coisa que ainda é um contrassenso, assim, não existe nenhum consenso em relação a isso. Nós temos outras fontes também de vitamina D, apesar do sol ser a principal. Então, pouca exposição que você já tenha ao sol, você já sintetiza vitamina D. O albino, como ele não pode ter quase nenhuma exposição solar, geralmente o albino ele tem déficit de vitamina D, sim. Então, geralmente, você tem que ficar de olho no nível de vitamina D dele, porque geralmente é um paciente que você vai ter que sempre estar repondo, mas aí tem que ver quanto que tá, o nível que tá, tem que fazer tudo acompanhado. É um problema que acontece também para quem tem lúpus, né? Que tem problema com o sol, né? Exatamente. Todas essas dermatoses, né? Essas enfermidades que você não pode se expor muito ao sol, você tem que ficar atento ao nível de vitamina D do paciente, sim. E, se necessário, repõe. Mas aí o médico repõe, não a pessoa repor por conta própria da cabeça porque dela. isso vende na farmácia, Exatamente. mas não E é... tá tendo desde a pandemia, tá tendo como é que eu falo? Muitas pessoas estão incentivando muito o nível mais alto de vitamina D. E as pessoas têm que ir numa fonte científica confiável para repor vitamina D, de acordo com o que o médico prescreve. Então, não é, eu preciso de vitamina D, deixa eu ir comprar, deixa eu ficar me expondo ao sol. Não é assim que funciona. Sim, claro. Inclusive, tem um risco muito grande de hipervitaminose D. E nem é barata, né? A vitamina D também é cara e tem dosagens indicadas. Exatamente. Então precisa de uma recomendação. O fato do remédio não ter necessariamente a retenção da receita, isso não faz dele menos importante ou menos eficiente, né, doutora? Isso é um perigo. Agora, com relação ao diagnóstico do albinismo, a gente está falando de tantos fatores, é simples ou nem sempre é simples? Olha, se você vai num centro de referência, assim, em dermatologia, é até um diagnóstico relativamente simples, porque o diagnóstico ele é clínico. Então, chega um paciente, na maioria das vezes, né? Chega um paciente mais despigmentado e às vezes com um familiar que tem mais pigmento, que tem um fototipo mais alto, você vê que tem um cabelo mais claro, o olho você vê que pode, pelos sinais oculares, aquele nistagmo, que é o olho fazer aqueles movimentos repetidos, você diagnostica clinicamente. Na dúvida, você pode ter o teste genético, né? Agora, mas o diagnóstico ele é mais clínico mesmo. Sim, eu imagino que seja, mas nem sempre existem essas distinções entre os pais, né? Às vezes os pais também são clarinhos, né? Mas, doutora, uma vez estabelecida, a situação tratada, o filho de uma mulher que tem albinismo necessariamente vai ter também? Não. O filho de pais albinos? Não, necessariamente não. Mas a chance é grande? A chance é bem, bem grande, porque é uma doença recessiva, então tem que herdar os genes dos dois. Então, a chance é bem maior, mas não necessariamente filho de pais albinos será albino. Sim, sim. O que existe de trabalho com relação ao apoio a essas comunidades africanas, onde é a maior prevalência do albinismo? Tem comunidades internacionais que trabalham por lá, justamente para conscientizar, para explicar toda essa condição genética? Tem, mas é pouco.
Assim, Falta muito ainda. falta muito, principalmente no continente africano, que a gente sabe que o acesso à saúde é muito Se aqui no restrito. Brasil falta, né? Exatamente. Então, assim, se para coisas tão mais comuns que o albinismo falta, né? Até para alimentação, né? Acesso básico à saúde falta, para o albinismo, então, é menos ainda. Então, assim, é uma doença rara, porém, apesar de rara, ela tem que ser mais bem estudada e mais desmistificada em todos os lugares, porque apesar de rara, ela comete o mundo todo. Então, ela não tem uma preferência por sexo, por etnia, por nada. Ela comete o mundo todo, então tem que ter uma consciência maior do mundial, né? Mas por uma grande ironia, acomete muito também em lugares onde o sol brilha muito forte, né? Infelizmente, é. Onde tem muito sol, muita América claridade. Central, África, Nordeste do Brasil, Bahia, então, infelizmente, acomete onde a incidência solar é mais alta. Então, Sim. a paciente tem que se prevenir mais ainda. Sim, sim. Bom, eu acho que o que fica de importante aqui é falar sobre a informação, né? A gente precisa entender que essa é uma condição genética, é diferente do vitiligo, né? O vitiligo, ele tem causas até emocionais, né? Muitas vezes, né? Ele é multifatorial, o vitiligo. Apesar de ter um componente genético, hereditário, também ele tem outras causas. Então, cura não, mas algumas pessoas podem repigmentar sim. É um tratamento difícil, de difícil manejo, em que cada vez estão tendo mais estudos. Mas tem pessoas que repigmentam, principalmente quando é um vitiligo menor, numa área menor, né, em regiões perifoliculares, em pacientes mais novos, mas é difícil também o tratamento. Ou para, né? Ou fica para. Ou ele estabiliza, exatamente. Às vezes por algum fator ele estabiliza, às vezes por algum fator externo ele piora de novo. Então, assim, é complicado também. Mas ao contrário do albinismo, realmente o albinismo, até o momento, existem estudos, mas ainda são ensaios clínicos que se fazem, mas principalmente de engenharia genética, né? Mas até o momento não tem também. Não tem cura. Não tem cura. Albinismo não tem. E também não tem ligação nenhuma com a questão emocional, embora tenha toda a interferência ali, né, das questões ligadas à saúde mental, né? Exatamente. Discriminação, né? Muita. Em todos os sentidos, discriminação social e às vezes por estar na escola também, uma criança novinha tentando aprender, não está enxergando direito o quadro, não está enxergando direito a letra, fica com vergonha, aí senta mais no fundo, aí começa aquele isolamento social. Mas isso não tem a ver com desencadeamento da doença. Não. Mas que o paciente com vitiligo, com albinismo, tem essa característica de se isolar mais por preconceito da população. Infelizmente, isso ainda é uma realidade no nosso Brasil e no mundo todo. E deve ser um drama a pessoa se olhar em volta e não se enxergar, né? Não se ver ali, não se ver representado, não ter um igual, né? Não ter um semelhante, né? Pois é, e isso na minha opinião, como dermatologista, eu acho que isso é o que eu tento fazer diariamente com os meus pacientes. Seja meus pacientes portadores de vitiligo, dermatite atópica, albinismo, qualquer dermatose. Como a pele é o maior órgão do corpo humano e a que está mais exposta, às vezes a pessoa fica muito inibida em se mostrar. E cada vez mais a gente está desmistificando isso. Você vê essas modelos lindas, maravilhosas, desfilando com vitiligo. E eu acho que está cada vez... albinismo também. Com albinismo também, com psoríase. Então, assim, isso está sendo desmistificado e isso está virando uma beleza. O diferente é bonito, é belo também. Todo mundo tem sua beleza, né? Então, eu acho que é isso que está melhorando de uns tempos para cá. E tem coisas assim que a gente precisa avançar. Tem aquela que é triste também, a bolhosa, a epidermólise bolhosa, tem os pemphigoides todas essas dermatoses bolhosas também. Tem um aspecto muito desagradável, né? Exatamente. Não é esteticamente agradável, não né? Assim, o que eu tento mostrar para eles vão melhorar sua qualidade de vida. Agora eu estou falando, não é esteticamente agradável, depende de que estética, né? Que estética, que padrão de estética. Infelizmente, a gente vive em padrões, né? E é isso que eu acho que o mundo está movimentando um pouco para isso, porque cada vez mais em passarelas, na televisão, estão tendo pessoas
diferentes, esteticamente, mas tão belas quanto, né? Exatamente. É isso que eu venho percebendo. Por isso que o isso. acompanhamento psicológico é tão importante junto com dermatoses. E rede de apoio. E né? rede de apoio. Muito E bacana. saúde pública. Doutora Júlia Campos dos Reis Galvão, que nome grande, bonito, doutora. Muito obrigado, elegante, igual a dona do nome. Tá tudo combinando, tudo ornando. Obrigada, Volte Fernando, sempre, foi um prazer. muito obrigado pela gentileza, pela simpatia e bom trabalho aí nessa luta, uma jornada, né? É um desafio, né? É, uma jornada muito boa, Que mas bacana. vale a pena. Com certeza. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada. A gente fica por aqui, muito obrigado também pela sua companhia e aquele recadinho de sempre, né? Nosso WhatsApp aí, ó, 791-5990, dicas, sugestões, reclamações, tudo por lá. A gente volta no próximo Saúde e Bem-Estar. Saúde!